Deus Todo-Poderoso, não nos deixeis sucumbir à tentação em que nós devemos falhar. Espíritos benevolentes que nos protegeis, desviai de nós esse pensamento do suicídio. Dai-nos a força de resistir à sugestão do mal. Se nós sucumbirmos, teremos merecido a expiação de nossa falta nessa vida e nas outras, porque sou livre para escolher. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias, mas também sabemos que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos de estender sobre a alma dos nossos irmãos suicidas, para que possam nossas preces e a vossa piedade diminuir amarguras do sofrimento que eles experimentam por não terem tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas, e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar, com mais resignação, as novas provas que terão que sofrer para repará-lo. Afastai-vos dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor, um futuro que está em suas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado senão para os corações endurecidos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, ó Senhor, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pessoal, hoje eu escolhi falar sobre o pensamento. Aliás, eu escolhi não. A Lívia escolheu. Ela que escolheu o tema, ela que manda aqui no grupo. Aos pouquinhos ela vai... E eu achei interessante porque outro dia no Evangelho no Lar, o Silvio até lembrou de uma experiência da água, dos cristais da água. Eu achei que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Eu vou passar um vídeo pequenininho, 3, 4 minutos, só para a gente ver essa experiência e a gente entender o que eu vou falar. Vamos na legenda, tá? Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a microscope. For one sample of water, we drop about 0.5 cc's onto each 50 petri dishes.
Then we take those 50 Petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. We take those frozen samples into a refrigerator that is set at minus 5 degrees Celsius, where a microscope with a camera is set up. There we take photographs of each of the 50 water drops individually. We first take photographs of water that we did not put any information in. Then we take the water with information and do the same procedure just described. We take those before and after photographs and compare the differences. When we projected the feeling of love and thanks to water, it made the most beautiful crystal. At times like this, I think water is at peace. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and let them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is Essa última unknown, imagem que vai aparecer except to the water molecules, é of você course. me deixa doente, eu vou matar And você. it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Resumindo, ele pegou a água destilada, congelou e olhou no microscópio e viu os cristais que ela formava. Aí essa mesma água depois ele aplicou, sei lá, falou palavras boas ou palavras ruins. E ele começou a verificar os cristais. Quando a gente falava coisas boas, emanava pensamentos bons, os cristais eram bonitos, eram harmoniosos. No último cristal, que era o cara falou que ia matar, né, um sentimento ruim, o cristal ficou todo desarranjado. Parece uma coisa meio mística, meio sem sentido, né? Mas falei, será que isso realmente na nossa vida tem algum sentido? Será que isso se concretiza? É uma experiência de um cientista só. Aí eu achei um vídeo aqui do Brasil. Os dois frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue, seu feio, burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro com as palavras positivas conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós
uma questão para poder trabalhar com eles de que as palavras que eles lançam, uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica. Dá uma dor no coração. Já a positiva já calma. Será que a gente entendeu esse vídeo? Será que isso é verdade mesmo? Será que o pensamento tem tanta força assim? Não sei, eu acho que o vídeo leva a gente a pensar que o pensamento que a gente fala tem alguma influência na gente, na nossa vida, nas coisas em si. A gente já pensou realmente que o sentimento, as palavras, o pensamento... Será que alguém já refletiu sobre isso? Hoje a gente vai tentar demonstrar que o pensamento é poderoso. Eu vou dar só uma referência. Tá? A gente conhece que a velocidade mais rápida que a gente tem pela ciência seria a velocidade da luz, né? A 300 mil quilômetros por segundo. Né? A gente não tem muita noção do que é essa velocidade. Eu coloquei no Google Maps, saindo daqui em São Paulo. A gente demora, sei lá, 2 horas e 52, 3 horas. Ida e volta, 6 horas. Sai daqui, bate em São Paulo e volta. 6 horas. Bastante tempo, né? Se a gente fosse a velocidade da luz, em 1 segundo, a gente iria 657, ida e volta para São Paulo. A gente vai ter uma noção dessa velocidade. Muito rápido, não é? Mas vamos imaginar que Deus morasse um sistema estelar mais próximo da gente, que esse que é o Alfa Centauri, que fica a 4,3 anos-luz de distância. E a gente faz uma prece para Deus, e isso vai chegar a Deus. Como a gente acha que a velocidade da luz é a mais rápida, isso vai demorar 4,3 anos para chegar a Deus. E aí, 4,3 anos para chegar. Então, a gente vai ter 8 anos e meio, um pouco mais, para ter uma resposta de Deus. Vocês acham que funciona assim?
Vocês acham que a gente tem uma resposta tão demorada de Deus assim? Então, o que a gente conhece, o que a ciência ainda sabe, não entende as coisas de Deus. A velocidade mais rápida que a gente conhece não chega aos pés do que Deus realmente, rapidamente entende a gente. A gente nem pensou que Deus já sabe, porque a gente está imerso em Deus. Vocês vão entendendo onde eu quero chegar. Aqui eu vou falar um pouco, né, sobre a educação do espírito, né, a evangelização do espírito. Porque realmente o que faz a gente evoluir são os nossos pensamentos. E isso depois transformado em sentimento. E isso é que vai nos ajudar a nossa evolução. Eu vou passar rápido porque tem 1 milhão de slides. Tá? Com esse método da gente se evangelizar, se melhorar, controlar os nossos pensamentos, a gente alcança novas esperanças, vê a vida de uma maneira diferente. Se o pensamento é tão poderoso assim, a gente pode usar isso a nosso favor. O perispírito é um intermediário entre o espírito e o nosso corpo físico. É no perispírito que fica marcado, acumulado, armazenado, memorizado as nossas experiências, boas ou ruins. Eu coloquei essa cebola aqui, é como se o nosso corpo físico estivesse aqui, sabe? Aí cada camadinha dessa é um corpo que a gente tem, um corpo energético. Aqui fica mais técnico. Nesse começo é um pouco técnico mesmo. Aqui é o nosso espírito, o que a gente realmente é, né? E aí tem os outros corpos. Foi alguns, tem mais, tá? O corpo mental, ele não é destruído. O nosso perispírito, o corpo espiritual. O duplo etérico, que é o corpo energético, onde a gente tem o fluido vital. Quando a gente encarna, a gente recebe como se fosse uma carga, uma energia. E essa energia fica nesse duplo etérico. Quando a gente desencarna, o nosso corpo físico, o duplo etérico, ele se dissolve. E, finalmente, o nosso corpo físico. Essas linhas ligando são os nossos chakras. São linhas energéticas. A gente tem 7 principais. E eu coloquei isso só para mostrar uma coisa que eu achei interessante. O nosso perispírito é o molde, é a forma do nosso corpo físico. O nosso perispírito, ele não é destruído pelo fogo, por nada. Ele é indestrutível. A única coisa que consegue destruir o nosso perispírito é a gente. Quer ver qual? Imagine uma pessoa, um corpo físico, um homem-bomba. Eu gosto de homem-bomba ultimamente. A pessoa se explode. Teoricamente, ela vai explodir o corpo físico, né? O resto é para estar em ordem. Em termos, fisicamente, o nosso perispírito não vai ser destruído, mas o que modela, o que manda é daqui para cá. E aqui, ó, nesse corpo mental, é onde fica armazenado, é como se fosse um backup, as informações do perispírito. E essa informação de que o corpo foi destruído ficou impregnada aqui, porque é um caminho de 2 vias. A informação vai para lá e vai para cá. Quando esse cara se explodiu, essa informação veio para cá. Realmente, o perispírito não foi destruído materialmente, mas a gente, com o pensamento, lesa isso daqui.
destrói. No livro Perispírito em suas modelações, ele explica muito bem isso. Como é feita a recomposição do corpo espiritual pelo corpo mental. Literalmente, o perispírito foi explodido também. Mas como isso? Pela mente. O espírito explodiu o próprio perispírito, pelo que ele fez. E isso é reconstituído depois. Por esse modo aqui que essa informação não é destruída. Então, o nosso pensamento, que é basicamente, fica no espírito, né, provém do espírito, que comanda tudo. E como a gente pensa, a gente influencia muito fortemente no nosso corpo físico, no nosso perispírito. E a gente fala que quando o corpo físico está doente, a doença vem de trás. Vem do perispírito, o espírito está doente. Porque o espírito leva a doença para o corpo físico. Por isso que às vezes a gente consegue, cura o corpo físico e a doença volta. Porque a doença não está no corpo físico, a doença está no espírito. A gente precisa tratar o espírito. E como é que a gente trata o espírito, né? Como é que a gente trata uma coisa que a gente não consegue ver, sentir? É uma coisa tão abstrata. Como é que a gente lida com isso? Que fica, não sei o quê, tá, vamos correr porque tem muito slide, tá? Vou ter que... Aqui, a gente somos construtores de nossos atos, de nossas alegrias, como de nossas tristezas. Eu achei muito importante. Eu aprendi duas coisas nesse estudo que eu fiz. Que o amor é uma conquista. A gente conquista o amor. Aos pouquinhos na nossa caminhada espiritual. E o retorno do amor, o que é? Equilíbrio, harmonia de pensamentos, sentimentos. Porque o que é a saúde? E o que é a doença? Eu achei a definição mais adequada para a saúde. Talvez vocês não entendam dessa maneira. O que é saúde? Perfeita harmonia do espírito. Perfeita harmonia do espírito. Então, talvez uma pessoa em câncer, no estado terminal, esteja mais saúde do que eu. Porque difícil de dizer isso também, mas às vezes a doença é a cura. Que cura? A cura do espírito. Então, esse processo da gente se limpar, se purificar, se aperfeiçoar, né? E adquirindo valores positivos, que o amor culmina com tudo, é que vai dar essa harmonia para a gente. A doença, o que é? É uma desarmonia na gente, no nosso perispírito, no nosso espírito. É uma desarmonia. Algo não está bem na gente. Cada um expressa isso de uma maneira. Eu tenho um problema aqui no estômago. Tudo é no estômago. Cada um parece que tem um lugar onde é mais afetado. E parece que tudo é aqui no meu estômago. Quando eu não estou bem, eu sinto no estômago. Eu sinto essa desarmonia no meu espírito aqui. Ó. E cada um tem que lidar com isso. Mas importante é ter consciência dessa informação. Que a gente é a única pessoa que pode curar realmente a gente, harmonizando o nosso espírito. É fácil? Não, não é fácil. É possível? Possível. Difícil? Muito. O primeiro passo é esse, ter a informação, a força do pensamento. O pensamento, ele vivifica e ele mata. Ele nos mata, literalmente. Uma pessoa cai em vício de pensamento, só fica pensando coisas negativas,
A gente pode imaginar, a gente conhece alguma pessoa que é negativa, imagina a vida dessa pessoa negativa. É uma vida boa? Ela vive feliz? Não. Ela mesma é que está trilhando aquele caminho, cavando aquele buraco. Uma coisa que a gente esquece, né? Que a gente não é essa carcaça de carne aqui. A gente é um espírito que saiu do coração de Deus. E a gente sente fome. Mas o que realmente alimenta a gente, o nosso espírito, é o amor. E como a gente... É tão difícil conseguir esse alimento, a gente vive faminto, procurando em coisas materiais saciar esse amor, que só esse lado espiritual, esse lado, o amor, é que vai saciar. E a gente vive nessa busca enfreada de comprar, de ter, de ser, e nunca chega a lugar nenhum. Eu quero comprar um carro novo, comprei. Fiquei feliz um dia, 2, passou. E aí? Vou ter que comprar outro carro novo? Todo dia vou ter que comprar um carro novo? Será que realmente isso traz a felicidade? Eu acho que não, gente. Eu acho que a gente tem que procurar a felicidade em outro lugar. Aqui a gente está querendo mostrar o nosso pensamento que vai originar sentimento e um comportamento. São como engrenagens que estão ligadas. E é conhecido aquilo, né? Vigie os seus pensamentos. Parece uma coisa tão boba, tão, né, sem sentido. Mas estudando isso eu vi que é uma das coisas mais importantes que tem. A gente tomar cuidado com o que pensa. Muito cuidado, sabe? Só que, além desse cuidado, a gente tem que ter sempre o cuidado. E aí é que entra o vigiar, né? Sempre atento ao que a gente está pensando, porque esse pensamento vai gerar um sentimento e a gente vai materializar através de alguma ação. Será que a gente está pensando coisas boas? É só ver o que a gente está fazendo. Será que a gente está fazendo coisas boas? Isso daqui mostra um pouquinho, né? Que pensar é criar, né? É plasmar, é construir espiritualmente. Aqui não, mais para frente vai ter. A gente vai mostrar um slide que quando a gente quer construir alguma coisa no plano material, a gente usa as nossas mãos. No plano espiritual, a gente usa o nosso pensamento e a nossa vontade. Eu quero construir um vaso. Aqui a gente teria que fazer isso de alguma forma. No plano espiritual, a gente constrói com o pensamento. A gente plasma, cria. Parece maluco, né? Coisa de filme, não é? Mas a vida nossa é um filme. E a gente esquece que, efetivamente, a gente não é essa carcaça de carne que está aqui. A gente é um espírito que está aqui passando uma temporada. É como se a gente fosse um astronauta. E aquela roupa do astronauta é o nosso corpo de carne. E a gente passa uma temporada. Se a gente não tomar cuidado com aquela roupa, com aquela vestimenta do astronauta, a gente vai abreviar essa viagem aqui. E é assim, a gente está aqui numa roupa de astronauta, uma vestimenta de carne. E em algum momento disso a gente esquece realmente o que é muito importante na nossa vida. Que não é essa roupa de carne, não é o que eu tenho, não é o que eu sou. Mas os nossos valores internos, a nossa moral, a nossa índole, a nossa ética. Isso que é o importante. Mas a gente esquece, né? Porque aqui é uma correria, é uma luta, é uma competição, violência, né? Mundo de provas e expiações. É um mundo difícil de se viver. Não é fácil. Mas essas dificuldades é que vão
nos dando experiências para a gente fazer as escolhas. As escolhas boas ou não tão boas. Vamos ter reflexo disso em nossa vida atual e futuras. E aí a gente vai aprendendo. Infelizmente, na maioria das vezes, sofrendo. Pela dor. Pela dor a gente aprende. Mas nem tudo é tristeza, tem felicidade, né? E onde está a felicidade, né? Esquisito, né? A cura está dentro da gente. A felicidade está nas profundezas misteriosas da nossa alma. Que estranho, né? Parece que tudo está na gente. A saúde, a doença, a felicidade. Está tudo na gente. A gente é tão poderoso assim? Vocês tinham conhecimento disso? Tinham pensado dessa maneira? Interessante, né? O pensamento, ele cria, ele influencia. E não atua só na gente, né? Ele atua também ao nosso redor. Influencia a nós próprios e quem está próximo da gente, que está na mesma vibração, no mesmo, né? Na mesma onda, na mesma sintonia. E isso vai gerar o quê? Ele fala aqui de uma maneira bonita, né? O edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente ou futura. A gente constrói a nossa vida através, inicialmente, do quê? Do nosso pensamento. Olha que coisa, nosso pensamento é tão poderoso assim. E Emmanuel também vem ajudar nisso. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuito de ação e reação no tempo. Opa, ação e reação quer dizer, eu jogo e volta. Aí já ficou meio esquisito, né? Joga e volta? Bumerangue? Será que isso tem implicação? Tem, né? E uma outra coisa que eu aprendi aqui, ó, estudando, né? Que o amor é uma conquista e um atributo da alma, do espírito, a vontade. Ou coisinha forte também a vontade. No Livro dos Espíritos, na questão 909, é perguntado, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, sim, estranha para mim, sim, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, muito pequenos. O que falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. Então a gente consegue mudar o nosso jeito, as nossas coisas, através do quê? Através do pensamento e da vontade, impulsionando esse pensamento? A gente consegue? Consegue. A gente quer? Isso é outra coisa. Leon Denis. Por que meio poremos em movimento nossas potências internas e a orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. A vontade. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável a um ímã. Ímã. Atrai. Interessante, né? A nossa vontade atrai. Atrai o quê? Atrai o que a gente está pensando. Eu estou pensando coisa boa, isso vai. Quem está na mesma vibração, coisa boa, vem coisa boa, gostoso. Pensando coisa ruim, vai pegando coisa ruim, e chega, aí não é legal. Às vezes a gente não percebe isso, mas é assim que funciona esse mecanismo. O que a gente joga, a gente recebe, e recebe. A vontade ela só vai dar força nisso. Quanto mais longe vai esse meu pensamento. A vontade impulsiona o que a gente quer.
A vontade, a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores dessa montanha. A nossa vontade é que controla tudo. Gerência, quem manda, o chefe, a nossa vontade. Governa todos os nossos setores, os nossos pensamentos, as nossas ações e tudo. O que eu quero fazer, expresso através de uma vontade, pensamento, é por onde eu vou. O que a gente quer? Quais são as nossas vontades? O que lá no fundo do nosso coração a gente quer? Um carro novo? Um iPhone não sei qual mais? Se a vontade for direcionada para as necessidades reais do ser espiritual, ela terá uma postura mental condizente com o Evangelho de Jesus. É informação nova. Ué, o que tem o Evangelho de Jesus com isso? Então quer dizer que se a nossa vontade, os nossos pensamentos estiverem em harmonia com o Evangelho de Jesus, isso vai ser legal para a gente? Interessante essa informação. Vamos lá agora. Sede sóbrios e vigilantes, eis que o vosso adversário, o encardido, vos rodeia como leão, a rugir, procurando a quem devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Quando a gente não está sóbrio? O Fabrício sabe. Quando a gente não está sóbrio, a gente está bêbado. Não é? Né? Mas esse bêbado é bêbado de álcool? É só isso? O que mais não deixa bêbado? O ódio nos deixa bêbado? A raiva, a mágoa, tudo isso nos deixa bêbado. Isso ofusca realmente o nosso racional. A gente vira um bicho. Por isso que a gente tem que ficar vigilante. O que é vigilante? Atento, guardião, tomando cuidado. Então a gente tem que ter cuidado e não se levar pela impulsividade. Porque o diabo aqui, representado pelo plano espiritual dos nossos irmãos menos felizes, está sempre à procura desse desequilíbrio nosso. E ele rodeia como o leão a rugir. Ele realmente nos coloca medo. O leão rugindo é um barulho. O mal, ele é barulhento. É fácil de ver isso. Vocês vão assistir o jornal. 70% é só de coisa ruim? O mal é barulhento. O mal, ele é muito competente em fazer a propaganda dele mesmo. O bem, ele já é mais recatado, mais discreto, não é? Então a gente vê muita propaganda do mal. Será que é tudo isso mesmo? Será que o mundo está tão ruim assim? Só tem pessoas ruins? Não tem ninguém que presta? Ou será que realmente a gente está vendo o mundo de uma maneira distorcida? A gente está vendo só a propaganda do mal, a gente está vendo só o leão rugir. Às vezes a gente tem que ficar atento com as informações que chegam até a gente. Será que isso é real? Será que isso é de fato? Será que é assim mesmo? Será que essa informação está sendo legal para mim? Está me fazendo bem? Se não estiver fazendo bem, estiver me incomodando, não vamos ficar vendo tanto essas coisas, né? A gente não deve se alienar no assistir de televisão, mas ter um senso crítico, analisar, né? Mas será que é assim mesmo? Será que é tudo isso? Porque senão, se a gente for só pela televisão, a gente não precisa mais ter cérebro, pensar. A gente viu que os caras estão pensando, estão falando, e vamos na onda do cara, aquilo lá. Não, não é assim.
Cada um tem a sua inteligência, o raciocínio, os seus valores e tem que analisar essa informação, se ela é legal ou não. E pautar a vida por isso, pela sua cabeça. Resumindo, não vai ficar. Aqui, ele está falando das imagens. Resumindo, o que está em vermelho ali, ó. Esse pensamento vai gerar o sentimento para o bem ou para o mal, convertendo isso e acumulando na gente em fluido gravitante ou libertador, ácido balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero. Isso vai fazer bem ou mal para a gente, depende do que a gente fez. Isso vai acumulando. É um efeito cumulativo na gente. Então, o que a gente pensa vai ter um reflexo no nosso corpo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, a Gênese. O pensamento e a vontade são para o espírito que a mão. A gente quer construir alguma coisa, a gente faz com as mãos. No plano espiritual, a gente faz isso com o pensamento, direcionando a nossa vontade. E quanto mais forte é a nossa vontade, mais longo vai ficar esse quadro plasmado no plano espiritual. Uma constrói casa lá, uma coisa maluca, coisa de filme. O pensamento, que coisa legal. Não precisa nem carregar tijolo. O pensamento, gente. Aqui a gente vai começar a mostrar como ocorre a comunicação do pensamento. E aqui ele pergunta, né? Como que os espíritos dispersos no espaço, no infinito, no universo, podem ouvir quando a gente projeta nosso pensamento em prece? Como que isso acontece? Aí ele fala que é difícil de explicar para a gente, mas ele fala que é mais ou menos assim. O mais distante que esteja, ele recebe como se fosse um impacto, uma espécie de choque que chama a sua atenção para o lado e que o pensamento se dirige a ele. Pode-se dizer que o espírito ouve o pensamento como na terra a gente ouve a voz. Só que a voz, o som, tem um alcance muito limitado. E o pensamento, ele vai no infinito. Nossa, o pensamento é poderoso, né? E aí ele tenta explicar aqui como que isso se transmite, né? Aqui, a voz, o som, se transmite através do ar. E o pensamento? Que meio que ele usa para se propagar? O fluido universal. E ele tenta explicar de novo, né? O espírito no espaço é como um viajante em meio de uma vasta planície, e que de repente, ouvindo pronunciar seu nome, se dirige para o lado, ele ouve.
Porque a gente está imerso, é como se a gente estivesse dentro de um aquário com fluido universal. E essa comunicação é muito mais rápida que a velocidade da luz. É instantânea. É instantânea. A gente não acabou de pensar, Deus já sabe. É online. É chique o negócio. Não tem delay. É na hora. O homem é top, gente. O homem fez uns mecanismos muito interessantes para nos ajudar. Vamos resumir. Aqui a gente está falando que, né, eu pego várias fontes para tentar frisar sempre a mesma ideia, né? Que dependendo do que a gente pensa, do que a gente faz, isso vai nos levar para a viciação, para a sombra ou para a felicidade. Em resumo é isso. O que a gente pensa, o que a gente depois vai concretizar, vai nos deixar ou feliz ou triste. E, basicamente, é o mecanismo da ação e reação. Estou correndo porque tem 1 milhão de slide, tá? E agora, uma coisa que eu acho importante também é a prece. Também é um pensamento. A gente pensa, não pensa, não faz uma prece, não está pensando. Tem gente que faz a prece sem falar nada. Eu faço assim, sem falar nada. Tem gente que gosta de verbalizar, de falar. Às vezes a gente fala, Pai Nosso, que a gente fala, mas a gente está pensando. O que a prece é? É uma invocação. A gente está tentando entrar em comunicação com alguém. E essa prece pode ser o quê? Um pedido. A gente pede muito. Um agradecimento. A gente agradece muito pouco. E glorificar, reconhecer a misericórdia, a bondade de Deus, quase nunca. Então, você vê, olha, meu pensamento, nossa, mas é um negócio até, é tudo pensamento? Puxa vida, é quase tudo pensamento. É o começo de tudo. E uma questão assim bem clássica, né? Os espíritos desencarnados que estão ao nosso redor, que tem um monte aqui, está cheio. Eles influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Pergunta do Livro dos Espíritos, 459, tá? A esse respeito, sua influência é maior do que a gente acredita, porque frequentemente ele nos dirige, né? É aquela história do Capetinha e do Anjinho. O Anjinho é o nosso benfeitor espiritual, nosso da guarda, nosso mentor, nosso guia. E o diabinho, o Capetinha, são os espíritos infelizes que tentam nos levar para o lado mal. Quem a gente vai ouvir? Quem a gente ouve, né? Isso não é ficção, é fato. É assim que funciona. Quem a gente ouve? A gente ouve em quem a gente tem mais simpatia, sintoniza, bate as ideias, é isso que eu acho, eu vou por aí. O que eu penso? É o que eu acredito. A gente tem que talvez começar a rever um pouco esse conceito. O que a gente quer, o que a gente acredita, tentar começar lá na raiz do pensamento. Para a gente consertar lá na frente. Às vezes a pessoa está muito deprimida, muito triste. A gente tem que, de alguma maneira, mostrar para essa pessoa que Deus olha e cuida de cada um individualmente. Mesmo que essa pessoa nem saiba que Deus existe. Mas ele se faz presente em nossa vida. Independente se a gente é mocinho ou se é bandido.
Quando a gente entender o sentido disso tudo, que aos poucos, de tanto estudar, a gente aprende um pouquinho, a gente só tem a agradecer esse Deus. Porque Ele só nos ajuda, nos dá a oportunidade, e a gente reclama porque Deus faz isso comigo, e xinga a Deus, e fica de mal com Deus. Mas uma coisa eu falo, gente. Já faz algum tempo já que eu estudo na casa. Eu não conheço nada mais forte que Deus. Se a gente for brigar com Deus, já vou antecipar o resultado. A gente vai quebrar a cara e vai perder. Não entrem nessa briga. É perda de tempo. Ele é muito bom, muito amoroso, mas ele é muito firme também. Firme na sua disposição de ensinar a cada um da gente aqui a nossa missão. Porque ele já falou qual vai ser o fim da história. O fim de cada um da gente, de nossa vida. Já foi revelado. Vocês sabem qual que é? É a gente ser tão perfeito quanto possível. Sempre tendo Jesus como mestre, como guia. Esse é o nosso fim. Que a gente queira ou não. Como crianças birrentas. Que esperneia e que chora. Mas Deus não desiste da gente. Às vezes Ele deixa a gente espernear e chorar. Passar por momentos difíceis. Não porque Ele nos castiga, porque Ele nos quer mal. Porque Ele quer ensinar a gente. Ensinar o nosso espírito. Porque o corpo nosso aqui não é nada para Deus. O que Deus quer é o nosso espírito puro. E não o nosso corpo podre. Isso aqui apodrece. Então, gostaria de deixar essa reflexão com vocês, né? Espero que eu tenha conseguido passar essa informação. E, para finalizar, peguei um pouco a tia Marlene, na guarda da musiquinha. Vamos dar uma quebradinha, né? Quem gosta de cantar, fica à vontade. Se passar, né? Ah, passou. É uma parábola da Bíblia. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, vendo, diziam eles: não pode te ouvir.
pode estar no mel, não adianta. Será que a gente tem fé para se movimentar? Para levantar uma cidade de cegueira, ir até Jesus? Tentar mudar o nosso comportamento, através dos nossos pensamentos? Ou a gente está naquele estado anterior do cego Bartimeu, imerso nas trevas e acomodado com ela, acostumado com ela? Qual é a nossa postura diante da vida? Vamos tentar? A fé te salvou. A gente tem fé, a gente acredita. O que a gente quer pra gente? Vamos tentar, gente? Vamos tentar imitar o exemplo de Cristo? É difícil, eu sei. Mas nas pequenas coisas, devagarzinho, mudando o nosso pensamento. A gente tem um infinito ainda. Mudar, melhorar. A gente tem que começar, gente. A gente vai ter que começar uma hora. Tá? Tem que fazer uma proposta, começar hoje, agora, dentro da gente, dentro do nosso coração. Então tudo começa. A gente viu lá. A felicidade está dentro da gente, a saúde, a cura está dentro da gente. Tudo dentro da gente. Tudo depende da nossa vontade, de como a gente direciona os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Espero que tenha conseguido tocar o coração de alguém aqui para pensar sobre isso. Meu coração ficou tocado estudando isso. Cada vez que eu estudo, eu vejo o quanto eu tenho que melhorar, o quanto eu tenho que aprender, o quanto eu tenho que mudar. Espero que, talvez, quem sabe, vocês também cheguem nessa conclusão e tenham a disposição de tentar começar a mudar. Vamos fazer a prece de encerramento, depois eu tenho outra vez? Vamos sentar agora, relaxar na cadeira, se possível fechar os olhos. Vamos tentar que venha ao nosso pensamento um momento feliz da nossa vida, sei lá, um casamento, uma viagem, uma imagem, alguma coisa que nos traz a felicidade. Sentindo